Então vamos lá agora respondendo aqui o pessoal. Agora a resposta é sem parar, é diretão e daqui a pouco tem curso grátis para você aqui, tá bom? Vou sortear aqui para da área de membros os cursos aqui para o pessoal. Então vamos aqui ligando o turbo aqui, respondendo todo mundo, informação em cima de informação para você. Então vamos lá. Vera Moraes, boa noite, professor. Gratidão por dedicar parte do seu conhecimento aos conteúdos que são de máxima importância. A informação liberta. Valeu, Vera, a informação liberta. A Vera já disse tudo. Então vamos lá, Vera Moraes. Como concluir informações com divergências no Serasa? A dívida aponta como regularizada na aba do CPF e negativada. O que fazer nesse caso? Se a dívida foi paga, Vera, e ela consta lá na aba lá de negativada, o que aconteceu? Você está sofrendo uma violência, tá? Você foi negativado indevidamente. O que você deve fazer? Você pode reclamar, faça uma reclamação no consumidor.gov.br. Se a empresa não tomar nenhuma providência, o que você vai fazer? Você vai processar essa empresa que negativou o seu nome indevidamente. Você procura o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas. Você não precisa de advogado, você não gasta nada, tá certo? Ainda tem a grande vantagem que hoje em dia o processo está todo digital, você não precisa nem estar lá para fazer audiência. De modo geral, a audiência, a primeira audiência é feita pelo celular, como se fosse pelo WhatsApp, tá? Faz um vídeo e ao vivo lá, né, uma chamada de vídeo, e vocês conversam, tenta fazer acordo. Se sair acordo, resolveu o problema. Se não sair, o juiz já vai julgar o caso. Se você teve o seu nome negativado indevidamente, existe uma forte probabilidade que você ganhe dano moral. Mas, de qualquer forma, você ganhando ou não, você vai limpar o seu nome. Se a dívida é indevidamente negativada, eu tenho certeza que vai limpar o seu nome. Eu afirmo isso para você, porque você não pode ter o nome sujo com a dívida paga. Então, no mínimo, você limpa o seu nome, tá bom, Vera? Então, mete processo neles. Então, vamos lá. Gelson Pinheiro. Doutor, o senhor pode falar sobre a lei de uso capião sobre a área considerada verde, uma sobra de terra alagada que foi aterrada. Olha só, a terra é municipal, Gerson está dizendo aqui. Existem várias famílias morando no local há 7 anos. Gelson, infelizmente, meu amigo, não existe uso capião de terra pública, tá certo? A terra, se ela é da União, do Estado ou do município, você não consegue usucapir essa terra. Você pode ficar lá anos, décadas, séculos, mas você não consegue usucapir um bem público. Não existe usucapião de bem público por expressa vedação constitucional. A Constituição, ela veda, ela proíbe o usucapião de bem público, tá bom? Infelizmente, tá bom? Mas isso não significa que você vai ter que sair de lá agora de imediato. Eles têm que entrar com uma reintegração de posse. É uma ação judicial onde vai tirar todo mundo da terra. Então, isso não significa que ele vai entrar com essa ação, tá certo? Agora, e mesmo se ele entrar, vocês têm um prazo para apresentar a defesa, recorrer, mas vocês não vão usucapir essa terra porque se trata de um bem público, tá bom? Infelizmente, isso é assim, é uma vedação constitucional. Então, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. E olha só, o Paulo Paranaguá. Paulo Paranaguá, boa noite, doutor. Não param de me ligar e dizem que vão negativar meu nome de novo depois que caducou a minha dívida. É uma coisa impressionante, não é, Paulo? Porque o que acontece? Quando existe uma decisão judicial contra o consumidor, ela é colocada em prática no outro dia. Vai descumprir para ver se o pau não canta no seu couro. Agora, quando a decisão judicial é a favor do consumidor, amigo, as coisas não acontecem, não é verdade? Veja só, a própria lei já diz que as dívidas prescrevem. E dívida, se ela prescreveu,
ela não acabou, ela perdeu o instituto dela, que é o direito de cobrar essa dívida. Então, a própria lei já diz que a dívida prescreve e conta o prazo da dívida prescrever. Então, não vale para pobre, tá certo? Para devedor, então para consumidor, não vale. Então, as pessoas têm que entrar na justiça, e a justiça já declarou diversas vezes que uma dívida prescrita, uma dívida caduca, ela não pode ser cobrada. O STJ já decidiu várias vezes. Então, presta atenção no seu direito, presta atenção como é que funciona a coisa. Toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Não existe dívida que dure para sempre. As dívidas mais comuns, como dívida de luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. E como é que conta esse prazo? Está aqui o prazo de 5 anos. A partir do dia seguinte do vencimento, começa a contar a prescrição. Então, quando chegou aqui no final, prescreveu, e essa dívida não pode ser cobrada. Não pode ser cobrada por telefonema, por carta, na justiça, não pode ser protestada, não pode ser negativada, tá certo? E veja só o caso do Paulo aqui. Eles dizem que vão negativar o nome depois da dívida estar prescrita. Se ele fizer isso, o que acontece? Gera dano moral. Então, você deve sempre analisar a sua situação e ver lá se sua dívida prescreveu. Se sua dívida prescreveu e ela foi negativada nos cadastros restritivos de consumo, no SPC, no Serasa, no Boa Vista, o que você vai fazer? A primeira coisa, como sempre, é reclamar. Reclame no consumidor.gov.br. Por quê? Porque você fica com o registro lá que teve aquela reclamação. E se ele não tomar nenhuma providência, processe a empresa. Procure o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas mais perto da sua casa, que você entra com o processo sem advogado, sem gastar nada, e resolve isso rapidinho, tá certo? Pelo menos você vai baixar essa pendência. Se você só tiver essa pendência, inclusive, você pode ganhar dano moral. Então, não perca a oportunidade. Faça valer os seus direitos. Então, Jackson Carvalho, uma dívida que venceu em 31 de 5 de 2020 ainda não foi paga. E o nome está no Serasa. E a empresa não quer dar um desconto para eu pagar. Se chegar no mês 5 de 2025, o nome continua no Serasa, ou seja, o que ele está perguntando aqui? Se de 31 de 5 de 2020 a 5 de 2025, ou seja, 5 anos depois do vencimento da dívida, a dívida tem que sair do Serasa? Sim, Jackson, sim, a resposta é sim. Depois de 5 anos, o seu nome tem que sair do Serasa, tá certo? Aqui não se fala nem se ele prescreveu, nem qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que dívida com mais de 5 anos não pode constar no cadastro restritivo de consumo, tá certo? O Serasa é um cadastro restritivo de consumo, então depois de 5 anos o seu nome tem que sair de lá. Isso não significa que a dívida prescreveu, ela pode não estar prescrita, tem que contar o prazo direitinho, e também não significa que a dívida acabou. O que significa que a dívida não pode ser cobrada, se caso ela já estiver prescrita, e ela não pode constar no cadastro restritivo de consumo. Fique ligado nos seus direitos, exerça os seus direitos. Se você está sofrendo uma violência, se você está tendo seu nome negativado indevidamente, processe a empresa, tá certo? Procure o judiciário, juizado especial civil. E boa sorte! Então, vamos lá. Boa noite, doutor. Com quanto tempo depois que você quita todas as suas dívidas negativadas, você poderá ter novas chances de crédito no mercado? Olha, Thaís, isso é uma coisa bem difícil de dizer para você, tá? Quando você pega aquele relatório lá, o master do Serasa, que eu ensino a pegar lá nos dados sigilosos,
você pega o relatório completão. Aí você vai ver o quê? Você vai ver que você, quando paga uma dívida, ainda consta naquele relatório, ela não está negativada, ela não está aparecendo, não aparece em lugar nenhum, mas aparece o tempo que você pagou aquela dívida. Então, quando tem um tempo muito curto do pagamento da dívida, isso ainda é ruim porque isso é interpretado de forma negativa, num dos 4 pontos do score, o seu relacionamento com o seu crédito, tá certo? Então, depois, com o passar do tempo, essa dívida vai ficando lá para trás e esse apontamento ele vai perdendo relevância no seu score de crédito. Entenda, quando você pagou a sua dívida, o seu nome limpou, beleza, mas ele ainda fica nesse relatório lá, o relatório master do Serasa, tá? Então isso influencia no seu crédito. Então eu dou um toque para você. Quando você pagou as suas dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é uma análise completa do seu CPF para saber se realmente as suas dívidas foram baixadas, tá certo? Porque não tem dívida que não é baixada. Tem dívida que, por exemplo, o credor não tira lá do Serasa. Então você tem que pagar e tem que olhar. Tem dívida que depende de você praticar um ato. Por exemplo, a dívida protestada. Quando a dívida protestada, você tem que providenciar a exclusão do seu nome do cartório de protesto, tá certo? Então você tem que ver se é uma dívida que está na justiça. Não adianta você simplesmente ir lá pagar a dívida. Você tem que fazer um acordo por escrito. Você tem que juntar lá no processo, informar que o juiz lá que foi feito um acordo e o juiz dá baixa no processo. E muitas das vezes você também ainda tem que pagar as custas do processo, tá certo? E, por exemplo, você tem que ir lá ver se também seu nome está na dívida ativa. Às vezes você pagou a dívida e o seu nome continua na dívida ativa. Então, tudo isso daí pode prejudicar o seu crédito. Então, sempre quando você pagar a sua dívida, faça uma análise completa do seu CPF. Você pode pegar diversos relatórios. Você pode pegar esse relatório do clube de membros, que você paga R$ 25 em cada relatório, pega 2 e faz essa análise no seu CPF. Se você quiser também, nós temos cursos sobre isso. Pelo menos dê uma olhada no Serasa. Como eu já mostrei para você, o Serasa não é muito preciso. Mas se tiver alguma coisa, você já sabe que tem, né? Se não tiver nada, fica sempre a desconfiança que você pode ter uma pendência que não foi registrada no Serasa, tá bom? Mas faça uma análise para você saber o que está acontecendo. Aí você chegando à conclusão que está tudo limpo, tudo beleza, você pode trabalhar o seu rate bancário, tá certo? Para melhorar o seu crédito, que a gente sabe que as pessoas pagam as dívidas. Na verdade, é para poder voltar a ter crédito. Essa coisa que existe aqui no Brasil, que a pessoa paga a dívida e continua sem crédito, amigo, isso daqui é um absurdo, não é verdade? Cícero, eu me chamo Cícero Felipe de Paruapebas, do Pará. Depois de 10 anos apareceu uma dívida agora, doutor. Amigo, uma dívida de 10 anos ela já prescreveu. Uma dívida prescrita você paga se você quiser, tá certo? A lei é bem clara no Brasil. O prazo máximo de uma dívida é 10 anos, tá certo? Ou menor. Então tem dívida que é menor, dívida de luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, essas dívidas de boleto, todas elas aí, elas são de 5 anos, tá certo? Então, amigo, de 5 anos já prescreveu com certeza, e 10 anos é o prazo máximo. Então essa dívida já prescreveu, tá bom? Então, não pague essa dívida, porque ela já prescreveu. O credor teve o tempo dele para buscar. 10 anos é um prazo bastante razoável para ele cobrar a dívida. Não cobrou porque não quis. O direito não socorre aqueles que dormem, é? Vamos lá. Olha lá, a Ana Cláudia, doutor, o seu curso é ótimo. Aproveitei o preço da Black Friday e comprei. Que legal, Ana. Fico muito feliz. Mas não basta só comprar o curso, não, Ana. Faz o curso, tá certo? Aprende. É muito legal. Tem muita informação que você vai levar para a sua vida toda. Por exemplo, aquela história do cara ligar, eu tô te processando. Aí a pessoa fica desesperada. O leigo, ele não sabe pegar uma certidão. É muito simples. Lá no curso, lá no CPF Nota 10, a gente ensina a pegar uma certidão para saber se você está sendo processado. Certidão é isso daqui, ó. Eu peguei a minha certidão hoje para saber se eu tenho processo. Olha aqui, eu já mostrei para vocês.
olha aqui, eu tenho um processo, ó, tem aqui um processo, consta aqui, ó, está escrito em letras garrafais, consta um processo contra mim. Normal, quem processa os outros, uma hora é processado, né? Mas eu já sei que eu tenho processo. Não adianta o cara vir falar para mim, olha, entrei com processo, vou penhorar a sua casa, vou fazer mundos e fundos, porque eu vou pegar a certidão e vou saber se realmente ele está me processando, né? Isso é a diferença. E por aí vai. Às vezes tem coisas, ó, que a pessoa não se toca. Tem gente que tem pendência na justiça eleitoral. A justiça eleitoral é um dos cadastros que mais dá pendência. Sabe por quê? Porque a pessoa fala, olha, eu não fui lá e não votei, não aconteceu nada. Realmente, não acontece. Ninguém vai mandar boleto de cobrança para sua casa. Ninguém manda nada. Só que quando você vai pegar um empréstimo, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, você provavelmente vai ter o seu empréstimo negado, porque você tem uma pendência na Caixa Econômica Federal. O próprio artigo 7º do Código Eleitoral fala o seguinte: quem não vota e não regulariza a situação, entre as pendências que gera, é não conseguir crédito nas caixas econômicas federais. Tá aí, ó, uma consequência de não votar. E a pessoa às vezes não votou, depois esquece de regularizar a situação e fica essa pendência impedindo crédito, tá? Aí o que acontece? Você pode ir lá na Justiça Eleitoral, faz a consulta. Se você tiver uma pendência, você paga um boleto, amigo, de R$3 e alguns centavos e resolve esse problema. É uma das pendências mais fáceis que existem para ser baixada, mas tem gente que não sabe, né? E nisso fica o resto da vida com a mesma história. Doutor, eu estou com o nome limpo, mas não tenho crédito, porque ele só olha no Serasa. Faça uma análise completa do seu CPF, tá bom? Olha só, esse curso, essa questão da Lídia aqui é emblemática, né? Veja só, boa noite, doutor, sou Lídia. Eu paguei uma dívida nova no Serasa e apareceram 20 dívidas de 13 a 20 anos, tá? O que vai acontecer, Lídia? Você tem que ver se essa dívida está negativada, onde eu já mostrei hoje, você vai lá no meu CPF, veja suas dívidas. Se elas estiverem ali, você está sofrendo uma violência e, como eu já expliquei aqui hoje, você pode resolver de forma simples, no Juizado Especial Cível de Pequenas Causas, tá certo? Então vai lá, resolve no juizado mais perto da sua casa, tá? Então, Juizado Especial Cível, aquele pequenas causas, é bem legal, você resolve isso de forma muito fácil. Porque uma dívida de 20 anos já era, ela já prescreveu, o credor teve todo o tempo do mundo, teve 20 anos para cobrar essa dívida, se não cobrou a dívida, comeu bola e arque com as consequências desse vacilo que ele deu, né? Então, vamos lá. Boa noite, doutor. Tenho uma dívida de mais de 8 anos e meu nome continua Serasa. O que eu devo fazer? Você deve ver se essa dívida está negativada, tá? Eu vou mostrar novamente onde você vai ver se essa dívida está negativada. Você vai vir aqui no Serasa e você vai clicar aqui, ó, no meu CPF, tá? Você não vai clicar aqui nas dívidas. Aqui, onde está escrito dívidas, são dívidas prescritas, dívidas caducas que não aparecem na consulta. Você vai clicar aqui, ó, no meu CPF, e vai clicar em dívidas e pendências, e aqui você vai ver se as dívidas estão negativadas. Se essas dívidas aparecem aqui, amigo, você está sofrendo uma violência e, como eu já disse para você, você pode resolver isso de forma muito simples no Juizado Especial Cível, aquele juizado mais perto da sua casa, né? Então, não deixe de fazer valer o seu direito. Cícero Felipe, doutor, segundo ele, são as taxas de 4 folhas de cheque que foram devolvidas, o valor estão me cobrando R$22 mil. Amigo, se você está sendo cobrado por um cheque, eu não lembro da sua pergunta, se você me fez aí essa pergunta, mas a questão é o seguinte, taxa de cheque é uma coisa, agora o valor de cheque é bem diferente, né? Então veja isso daí. Vamos lá.
Luiz, eu já comprei e é ótimo aí. Mais um aí que comprou o curso. Aproveita isso da Black Friday. Tá aí todos os cursos por menos de R$ 150. É muita informação, 70% de desconto para ajudar você, tá? Tem uma empresa que limpa nome, mas esqueci de passar que fica com o nome registrado. Amigo, esses limpa-nome aí não resolve o seu problema, porque fica registrado lá que você fez o limpa-nome. Realmente você acha que o Serasa é uma empresa boba, uma empresa com o tamanho do Serasa? O Serasa é um dos maiores cadastros restritivos de consumo da América do Sul, tá certo? Você acha que o cara vai entrar com limpa-nome e vai tirar o nome do Serasa e o Serasa não vai informar isso para todos os lojistas que contratam o serviço do Serasa? É claro que informa, amigo, informa sim. Eu já mostrei isso em vários vídeos, ele informa de letras garrafais lá, que a pessoa fez o limpa-nome, tá? Além do que, você mesmo já disse, não sai lá da lista negra do Banco Central, então não resolve o seu problema. É por isso que todo mundo, hoje em dia, usa a lista negra do Banco Central, porque você vê muito mais informações. O Serasa é um espelho retrovisor, você só olha para trás, você só vê as pendências da pessoa e se ele está propenso ou não a pagar a dívida. Agora, onde você vê se ele tem grana para pagar a dívida, se ele tem disponibilidade financeira, é na lista negra do Banco Central, no SCR. Por isso que eu deixei aqui para o pessoal aqui que é membro aqui, ele pega os dois relatórios, tanto o relatório comercial, que sai as informações aí do comércio, que são as mesmas que o Serasa expõe, e da lista negra do Banco Central, que é o outro relatório, tá? Por isso que eu sempre faço essa análise com esses dois relatórios. Um olha para trás, o outro olha para frente. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma pendência, mas está ruim no Banco Central, tá? Então você tem que ver esses dois aí e esse limpa-nome não resolve o seu problema. É a pior coisa que você pode fazer, você arrebenta o seu crédito, tá? Você fica com o nome sujo o resto da vida. E vamos lá! JCM Artesanato e Pintura. Para gente que é aluno, queria migrar para Black, como fica? Ó, amiga, é só se matricular. Olha, porque já quer mais desconto, ainda 70% de desconto. Terapias com Alma por Fabrício Ribeiro. Boa noite, doutor. Tenho dívidas prescritas. Recebo ligações diariamente. Nos últimos dias tenho recebido uma mensagem SMS dizendo que irão propor ação judicial, irão bloquear 30% dos valores da minha conta, né? É aquela coisa, amiga, é a cobrança indevida, a cobrança ilegal. Conforme eu já expliquei para você, as dívidas prescritas, dívidas caducas, elas não podem ser cobradas. Elas não podem ser cobradas de maneira nenhuma. Então, você está sendo vítima de cobrança ilegal. Reclame da empresa que está te cobrando, tá certo? Vai lá no consumidor.gov.br e faça uma reclamação da empresa que está te enviando SMS. Essa cobrança aí é infundada, ela não pode existir, além do que você já entendeu que dívida não pode, dívida caduca, ela não pode ser cobrada, inclusive na justiça, ela já prescreveu. Dívida na justiça, você não consegue cobrar essa dívida, porque quando você entra lá com a sua petição, aquele documento que você entra para o juiz, ele analisa na hora, fala, ó, a dívida prescreveu, ele vá, indefira inicial, já manda arquivar, porque é um processo a menos na vara dele. Eles são danados, amigo, isso é difícil de passar uma dívida prescrita lá na peneira do juiz, porque cada processo que ele mata logo ali no começo, antes de mandar citar o devedor para apresentar a defesa, amigo, é um processo a menos na vara dele, é um processo a menos para dar trabalho, é um processo a menos para julgar. Então, a lei já é clara, fala que o juiz pode conhecer da prescrição de ofício, tá certo? Então, ele já indefere na hora, manda arquivar e ponto final, tá bom? Vamos lá, Stephanie. Boa noite, doutor. No Serasa aparece que meus documentos vazaram. O que você pode fazer? Olha só, então vou explicar para você aqui, Stefano, essa questão de documento vazado, o que você pode fazer e aquela questão da indenização, não é?
Todo mundo quer saber aquela indenização que o Serasa foi condenado num processo e esse processo cada um vai ganhar 30 mil reais. Será que isso existe? Será que você vai ganhar alguma coisa? Então, vou explicar para você entender isso daí, tá bom? Então, vamos lá, começando do começo. Existe um processo contra o Serasa por vazamento de dados. Os dados, o Serasa vacilou e vazou dados da Dark Web, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter sempre em mente, amigo, que seus dados já vazaram do Serasa em diversos outros lugares e de diversas outras bases de dados também, tá? Não só o Serasa que vaza dados. Eu tenho um antivírus que ele também consulta aí e mostra os dados vazados. Então, é um monte de site que deixa vazar dados, vacila e seus dados estão enrolando. Então, amigo, o que você deve sempre presumir? Que os seus dados vazaram e você não pode dar confiança para quem vem falando sobre seus dados. Tem um cara que faz uma propaganda aqui no nosso site que ele mostra que ele vende dados. Um dia eu conversei com ele e falei, pô, me dá meus dados aí, vê o que tem. Ele mandou para mim o relatório. Cara, é impressionante, os dados lá tem até minha foto, tem minha assinatura, tem os meus graus de parentesco da minha irmã, nome da minha mãe, endereço, tem tudo. Então, isso é um perigo, você sempre pode ser vítima aí de um estelionatário. Você imagina, o estelionatário chega para você e já fala aí, olha, fulano, aqui é o fulano de tal, amigo aqui da sua irmã, e fala o nome da sua irmã. Aí eu já estive lá na sua casa, conversei com a sua mãe, a dona fulana de tal. Cara, ele vai envolvendo você fala, pô, esse cara sabe tudo. Então, veja sempre, presuma que seus dados vazaram, não dê confiança para quem chega com conversa fiada que você não conhece. Agora tem a questão da indenização, tá? Tem aí que eles falam que você tem direito a ganhar 30 mil reais pelos seus dados que vazaram. Não existe nada disso até o momento, tá certo? O processo ainda está rolando e vai rolar por muitos e muitos anos e pode ser que o Serasa venha a perder, pode ser que não. E ainda tem mais uma questão, tá certo? Pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, quando um dado vazava, aquele que vazou o dado, ele já respondia pelo vazamento de dados, mas foram mudando o entendimento dos tribunais. Então, para você receber uma indenização por causa dos seus dados que vazaram, você tem que comprovar que houve um prejuízo para você. E é extremamente difícil você provar que houve um prejuízo. O mero vazamento de dados, ainda mais dados públicos, nome, data de nascimento, esse tipo de coisa, não gera nenhuma desvantagem para você ser ressarcido de algum valor, tá certo? Então, é muito difícil ganhar qualquer indenização nesse caso. Ainda mais num processo aí que tem tantos réus, um processo gigantesco, que a gente não sabe como vai terminar, né? Olha aí, já chegou aqui, chegou aqui o Glauber. Glauber é membro aqui do canal e os membros têm prioridade na resposta das perguntas. Então, vamos lá. Doutor, estou terminando inventário. Como devo dívidas de cartão de crédito, estou recebendo herança de um terreno de 28 hectares. Doutor, sendo somente um terreno, será que corre o risco do banco vir atrás da herança? Olha, Glauber, é bem difícil disso, porque o banco ele tem que se habilitar aí no inventário para pegar essa herança, esse valor aí, tá certo? Depois você vai ter o bem em seu nome. Então, aí sim, você corre o risco de o banco vir penhorar esse pedaço de terra, tá certo? Mas olha, é bem difícil, Glauber. Sua dívida tem que ser bastante alta para o banco pesquisar bastante a sua vida para detectar esse tipo de patrimônio, tá certo? Então, o que você pode fazer? Você pode também pegar o formal de partilha, lá na frente vai sair a partilha, você pode pegar o formal de partilha e não registrar naquela terra. A terra vai estar lá do mesmo jeito, você pode até tomar posse da terra, porque você vai ficar lá em cima da terra, mas ela não vai ficar no seu nome. Então, quando prescrever a dívida, você pode pegar o formal de partilha e registrar na matrícula do imóvel, tá certo? Tá aí uma saidinha marota que você pode aplicar. É claro que tem risco, né? Então, vamos lá. Olha aí, o Luiz apoiador. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo. Pessoal, vou sortear agora alguns vídeos, alguns cursos aqui para vocês. Veja só, aqui quem sorteia aqui
é o próprio YouTube. Vamos ver se vai dar certo, né? Não é muito fácil fazer isso aqui, sortear uns cursos aqui para você. Então vamos lá. Aqui, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assinatura, vou aqui. Peraí. Assinatura de presente. Então estou no lugar certinho. Ó, vou dar 5 assinaturas agora da nossa área de membros de presente aqui para o pessoal. Então vamos lá, pessoal. Olha o YouTube aí presenteando o pessoal com assinaturas da nossa área de membros. Vamos ver quem ganhou. Ó, Rui Tavares ganhou, Roberto Braga ganhou, Nico ganhou. Já deu 3 aqui. Quem mais vai ganhar? Quem mais vai ganhar? Viviane Fonseca ganhou. Opa! Então foi a Viviane, o Alexandre Gonçalves, o Rui Tavares, o Roberto Braga e o Nico. Eles ganharam aí o acesso aqui à nossa área de membros, um curso bem legal para você, que eu já mostrei para você. Você pode pegar 2 relatórios e fazer uma análise completa do seu CPF para identificar todas as pendências que estão impedindo o seu crédito, tá certo? Não basta simplesmente olhar no Serasa, amigo, é muito pouco. Já mostrei para você que o Serasa ele é bem confuso e as informações nem sempre são atualizadas, tá bom? Por isso que é tão importante você ser o nosso membro. Além do que, você pode dar uma força também para a gente, tá? Pessoal, já estouramos aqui o tempo da nossa live. Eu queria reafirmar para você que foi um grande prazer ter você aqui na nossa live, ter você conosco. Agradeço muito a sua presença e desejo uma semana maravilhosa, de muitas vitórias, sempre com muita saúde, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus!